A hora havia chegado para que o povo de Israel tomasse a sua grande decisão. Faltava pouco para entrar na terra prometida. Moisés, então, envia 12 de seus homens para examinar a terra da promessa. E 10 deles declararam ao voltar que o povo da terra era poderoso demais para que a terra pudesse ser conquistada. Mas um desses homens, Caleb, corajosamente conclamou ao povo a avançar, porque certamente prevaleceria contra os moradores do lugar. Mas o povo deu atenção à maioria descrente, e deixando-se levar pela emoção do desapontamento, esqueceram-se de tudo o que havia aprendido sobre o caráter de Deus. Concluíram que não podia entrar, e se voltou contra Moisés e Arão. Exclamaram que não iriam morrer à espada, e que suas mulheres e crianças seriam escravizadas. Queriam voltar para o Egito, declarando que nunca deviam ter saído de lá. Não pensaram nas dificuldades que teriam de enfrentar para voltar, principalmente se Deus os abandonasse sem alimento ou água. Certamente seria melhor entrar em Canaã, mesmo enfrentando todos os problemas que, segundo eles, existiam. Seu comportamento foi causado pela falta de confiança no que Deus podia fazer, e suas queixas eram realmente contra Deus, pois Moisés e Arão eram apenas os seus agentes para tirar o povo do Egito e levá-los até Canaã. Com grandes sinais, Deus havia conduzido o povo para fora da escravidão, através do deserto inóspito até a fronteira da terra prometida. Ele havia fornecido proteção, alimento e cumpriu todas as suas promessas. Mas o povo recusou em dar o último passo de fé e entrar na terra, pois estavam com medo. Muitas vezes fazemos o mesmo. Confiamos em Deus nos casos menos importantes, mas duvidamos da sua habilidade em resolver as situações mais difíceis, que nos dão medo, os grandes problemas, as grandes decisões. O que devemos fazer mediante a grandes problemas é continuar confiando nele, pois ele é o Deus do impossível. Devemos lembrar-nos do que ele já fez em nossas vidas. Quando nos vemos como gafanhoto entre gigantes, é onde precisamos ainda mais de Deus. Moisés e Arão então prostraram-se diante da congregação, em atitude de profundo desapontamento e desespero. E Moisés lhe disse que não se espantassem, nem temessem, pois o Senhor seu Deus, que ia diante deles, pelejaria por eles, amparando-os como havia feito desde o Egito. Então eu disse a vocês: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês diante de seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega o seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Deuteronômio capítulo 1, verso 29 a 31. Caleb e Josué haviam visto as mesmas coisas que os outros, na expedição do reconhecimento da terra, mas ao contrário deles, eles incluíram o Senhor na sua recomendação sobre o que se havia de fazer. Esta multidão certamente precisava de Deus, e Caleb e Josué, rasgando as suas vestes em sinal de profunda tristeza, insistiram com o povo que, se o Senhor se agradasse deles, ele lhe daria a terra, que era realmente muito boa. Somente lhe competia não ser rebelde, nem temer o povo da terra. Mas o povo rejeitou seus apelos e até mesmo falou em apedrejá-los. Na altura desta crise, a glória do Senhor, a coluna de nuvem, apareceu na tenda da congregação. Ele estava profundamente irado contra o povo, por causa da sua rebeldia e incredulidade.
ele propôs a Moisés matar o povo todo com uma pestilência e começar de novo com a descendência de Moisés, que herdaria as promessas feitas aos patriarcas. Sem dúvida, ele estava pondo Moisés à prova, e Moisés se saiu muito bem. Ele não queria isto para si, embora lhe fosse vantajoso. Os povos da terra sabiam como o Senhor havia tirado o povo do Egito com mãos fortes, mas perderiam seu respeito se o povo de quem ele cuidava fosse morto no deserto, pois iam concluir que ele não era suficientemente poderoso para fazê-los entrar na terra prometida. Lembrando ao Senhor novamente alguns de seus atributos, Moisés pede sua misericórdia para com aquele povo, que instantes atrás quis apredejá-lo. Como aquele povo, também contamos com o amor, paciência, perdão e misericórdia de Deus. Este acontecimento tem um outro significado especial para nós. O povo teve fé suficiente para expungir o sangue do Cordeiro nas portas de suas casas e de sair do Egito, mas não tiveram fé para entrar na terra de Canaã. Portanto, embora redimidos, deram 40 anos de mágoa ao Senhor. É como o caso de quem faz profissão de fé. Aprende de Cristo sendo assim iluminado por Ele. Prova a vida na igreja e participa do ensino do Espírito Santo, mas que, por não ter na realidade a fé salvadora em si, eventualmente voltam para trás, passando para um estado pior do que antes. O Senhor então perdoou o povo. Eles se salvaram da pestilência, mas os incrédulos não teriam o privilégio sequer de ver a terra prometida. Ele declarou também que, tão seguramente como ele vive, toda a terra se encherá de sua glória. Seu programa para a terra continua, e um dia vai ser completo, quando Cristo instalar aqui o seu reino. Apesar de perdoados, a punição foi proporcional ao pecado. O povo foi condenado a vagar pelo deserto por 40 anos, exatamente o número de dias que os espias percorreram Canaã. Os que pecaram, os de 20 anos para cima, morreram no deserto, pois era isso que temiam em sua incredulidade, impedidos de entrar na terra prometida. Mas Josué e Calebe, que mostraram sua fé, bem como os filhos do povo, iriam entrar na terra. Ao ouvir a sentença, o povo se entristeceu muito. Aqueles homens declararam que haviam pecado e que agora estavam dispostos a subir o monte em direção à terra prometida, embora tendo perdido a oportunidade de ir com Deus. Isto não era fé, mas presunção. Não existe vitória se não houver submissão à vontade de Deus. Falhar em nossa fé muitas vezes traz mais problemas do que tínhamos antes. Quando fugimos de Deus, inevitavelmente incorremos em problemas. Deus quer obediência imediata e completa. Às vezes as boas intenções e as ações certas chegam tarde demais. Moisés, por sua vez, procurou demovê-los, prevenidos que não teriam sucesso, pois eles haviam se desviado do Senhor, e ele não seriam com eles. Mas eles não lhes deram ouvidos. Subiram monte acima. Os malequitas desceram sobre eles e os derrotaram sem piedade. Ao longo da história, o povo de Deus tem vagado pelo deserto em busca da terra prometida. Esse deserto tem muitas faces. No momento parece uma enxurrada de mídia sem fim, bips constantes de mensagens que chegam e o profundo zunido de entretenimento intermináveis. Esse deserto tenta nos vender pornografia como amor e materialismo como resposta aos nossos problemas. Como os israelitas, estamos inquietos em nossa busca pela paz, e com frequência
a procuramos nos lugares errados. A rebelde reviravolta de Israel, relatada nos últimos versos de número 14, resultou em morte e decepção, já que os israelitas recusaram aceitar as novas instruções de Deus e obstinadamente lançaram-se em ataque sem a Arca da Aliança e sem a liderança de Moisés. A presunção custa caro, pois leva à morte. Às vezes a presunção é alimentada pelo medo. Em virtude de temermos algo, tomamos decisões das quais nos arrependemos mais tarde. Querido Deus, que possamos não ser presunçosos e que a fé seja fortificada cada dia em nosso coração, que possamos confiar em Ti, tanto em pequenos quanto grandes problemas de nossa vida. Crer que o Senhor é o Deus do impossível e que em Ti está as soluções de todos os nossos problemas. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.